palavra de Deus então está para nós, Eclesiástico 39, 38 a 41. 39, 38 a 41. Eis que desde o princípio tive certeza. Conselhei-me e refleti, deixei escrito. Todas as obras do Senhor são boas. Ele provê a utilidade de todas na hora certa. Não se pode dizer, isso é pior do que aquilo, porque tudo a seu tempo será comprovado. Agora, de todo o coração, com a vossa boca, cantai e bendizei o nome do Senhor. Padre Jonas Abib nos ensinou, Cassiano, quando a gente lê o Evangelho, prestar atenção nos verbos. Você pode até grifar os verbos dessa passagem aí. E eu gostaria de ler a tradução da Ave Maria também. Olha só. Todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Não há razão para dizer isso é pior do que aquilo, que todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. Agora, de todo o coração e com a boca, cantai e bendizei o nome do Senhor. Então, essa palavra de Deus para nós no dia de hoje, que me veio ao coração, hoje é dia de Santo Estevão, o protomártir. O que é protomártir? Primeiro mártir, né? Primeiro mártir narrado na Bíblia, no Novo Testamento, é Santo Estevão. É o primeiro mártir. Eu tenho muito carinho por Santo Estevão, porque eu morava em Londrina, no Paraná. Comecei a escola diaconal lá com o Vitor Albano no Cavalim. Estavam 6 meses de estudo. Recebi um telefonema do Eto, numa quarta-feira, era quarta ou quinta-feira, dizendo, olha, é para você ir para Palmas, no Tocantins. Pertinho é sapo. Londrina, Paraná, para Palmas, Tocantins, um pulo. Eu vi um pulo, né? Um pulo. E eu falei, quando? Falou, ontem. Ontem, é sempre assim na Canção Nova, né? Arrumei minhas coisas, era meu aniversário na outra semana, na terça-feira. Algumas pessoas foram até com presente para a minha festa e meu aniversário, a casa estava fechada, eu tinha ido embora. Até o pessoal ficou, teve crise de nervo lá, teve que ir para o psicólogo. Porque foi para a festa, como ele foi embora, como o aniversário, o presente dele aqui. Fui para Palmas, no Tocantins. E pensei, agora, né, o diaconato, acabou outra hora, né? Quando eu cheguei em Palmas, Tocantins, fui recebido pela irmã Yacira, que me disse, Nelsinho, fica tranquilo, porque em Palmas só tem 2 estações, verão e inferno. Foi essa a recepção. Essa recepção que eu tive. Porque o calor de Palmas, gente, lá o urubu voa com uma asa só, a outra ele abana. Ele vai assim, ó. A outra vai abanando. Calor. Nós morávamos numa casa com o seu Carlos e a dona Rita, do 2º elo. Não tínhamos cama, colchão no chão. Tinha um ventilador. O nome dele era cansado. Ele vinha, quando ele chegava aqui, ele ficava tec. Até ele desenroscar para voltar, a gente estava suando. Ele voltava, aquela calma. Nossa geladeira, frost free, era uma caixa de isopor. As crianças tudo pequenininho, o Lucas tinha 4. A Miriam tinha 1 ano e meio, o Gabriel tinha 2 anos e meio, o Lucas 3 anos e meio, 4 anos, assim, uma escadinha. Então a gente tinha aquelas carninhas no saquinho assim, comprava o leite, caixinha, punha o gelo, comprava R$3, lembra até hoje, R$3 de gelo, punha o gelo. Mas no outro dia, o gelo ia derretendo, aquela caixinha virando, aí molhava tudo de leite. Mas não tinha como jogar fora. A gente pegava o saquinho, lavava aquele saquinho de carne, lavava bem o isopor, porque o leite dá aquele cheiro, né? E comprava outro gelo e punha lá. E éramos tão felizes. E a nossa alegria é quando tinha missão, porque o duro de você dormir no chão é a hora de levantar, né? Você rolar e levantar, né? Essa hora que você levanta e vai pôr a mão, ai meu Deus. Primeira vez fui para a missão, Dona Vinólia, querida Trindade aí de Palmas, lá no Gurupi, terra do gaúcho, Vandelmir, lá de Palmas.
Quando eu dormimos numa cama, quando eu sentei na cama, pus o pé no chão, falei, meu Deus, ai que bênção. Então eu estou falando tudo isso. Quando eu cheguei lá, estava tendo a escola diaconal. E eu falei, nossa. E eu cheguei, na época, com o Paulo e o Camilo, os diáconos, hoje sacerdotes. Quando eu fui ver a teologia que eu tinha feito aqueles 6 meses, eu estava acabando de ver lá. Eu entrei na escola diaconal, Santo Estevão, não foi São Lourenço, e quando eu vi, eu já estava sendo ordenado diácono, né? Para a gente aprender a louvar a Deus. Então, a gente se preocupa muito. O Dr. Roque Saviola, que mandou um grande abraço para ele, que é um grande divulgador da Canção Nova, está sofrendo aí, teve uma queda, né? Quebrou o ombro, quebrou clavícula, e ombro é doloroso. Eu já fiz, meu Deus, a fisioterapia de ombro dói. Chora. Eu chorava. Menina, menina. A menina não parava, não. Precisa fazer, né? A Roque Saviola me contou um caso, Sapo, de uma paciente dele. Ela foi assaltada em São Paulo. O cara passou de bicicleta, pegou a bolsa e saiu correndo. E o óculos dela estava lá dentro. Então ela foi, aí ficou, não conseguia ler, não conseguia fazer nada. Foi no oculista, no oftalmo. E ele falou, olha, como a senhora tem que fazer cirurgia de catarata? Faz tempo que a senhora faz o exame? Falou, não, faz muito tempo. Então, só procura um médico, cardiologista, para fazer um exame. É uma cirurgia simples, mas vai ter anestesia. E ela foi, então, indicou o Roque Savioli. O Savioli veio, examinou aquela mulher. Quando ele examinou, o Savioli é o homem do diagnóstico preciso. Ele receitou um remédio para minha mãe toma já há anos, mas foi, sabe, um remédio certeiro. Ele é aqueles médicos que tira a dor com a mão. Minha mãe falava assim, né? Ele vai, é certeiro. Ele examinou, falou, a senhora vai direto para o hospital agora. Ela falou, o quê? E já caminhou ela, e ela foi operada do coração, ela estava com um problema no coração, que ela ia morrer. Sim, podia morrer andando. Ela foi operada, depois voltou lá, e ela está no livro do Dr. Roque, que chama Milagres que a Medicina Não Explica. E ela vai dizer ao Dr. Roque Savioli, agradeceu aquele bom ladrão, que o ladrão salvou a vida dela. Roubando a bolsa dela, ela deu foto do óculos, e ela foi procurar o médico. Quer dizer, Deus usou de um mal aparente para tirar um bem permanente. Então, na hora a gente não entende, a gente reclama. Tem aqui a dona Márcia e o nosso querido Jorge, que é ministro da Eucaristia, que lê na missa. O Jorginho Marechal Hermes, lá do Rio de Janeiro, esperto. Filha dele grávida, eles vão numa consulta, já para marcar o dia da cesárea, e o médico descobre um cisto no seio dela. Dali, já é marcada uma cirurgia para extrair a mama e tudo mais. E diz que ela gritava no carro, chorando. E ele me disse um dia uma frase que marcou a minha vida. Anota aí. Deus é o único que de um mal aparente tira um bem permanente. Deus é o único que de um mal aparente tira um bem permanente. E ele também chorando com a esposa, disse isso para ela. Você imagina uma mãe, e ela nem pôde amamentar o seu filhinho que nasceu, já foi para o hospital fazer aquela cirurgia, e hoje está aquele menininho lindo, o filhinho dela lá, saudável, e ela bem também, cresceu o cabelo, e hoje ela ajuda outras pessoas que passaram pela mesma situação que ela está passando. A gente reclama muito, a gente reclama demais, a gente maldiz muito, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, olha a palavra de Deus, todas as coisas, as obras do Senhor são boas. E Ele vai ser achada boa a seu tempo. Agora você não entende. Por quê? Mas amanhã você vai entender. Olha, eu reclamava muito quando errava. Hoje mesmo com o ex, eu errava o caminho, né? Eu errava o caminho, puxa vida. Depois falei, não. E se Deus está me livrando de um acidente, de um assalto? A gente não sabe. Ontem mesmo vim de São Paulo à noite, na Marginal ali, quando eu vi, um cara bateu a moto no carro, caiu, parou todo o trânsito, eu fiquei preocupado com o retrovisor, olhando para trás, mas logo o rapaz socorreu,
E eu rezei uma Ave Maria com aquele rapaz, dei a benção ali, segui o caminho, falei, obrigado, Senhor. A gente tem que saber louvar a Deus. Porque a primeira reação é reclamar. E Deus provê a utilidade de todas as obras dele na hora certa. A gente não entende na hora. O não faz parte da vida. O não faz parte, não. Você já ouviu algum não aqui? Meu Deus, eu já vi não com força. Minha mãe, meu Deus, um não acompanhado de uma sandália havaiana na mão. Um não bem dado, não. Não. Então, muitas vezes o não da vida é o sim de Deus para nós. É um livramento para a nossa vida. E como fala essa tradução aqui, essa tradução, todas as obras do Senhor são boas, ele põe cada coisa em prática a seu tempo. Não há razão para dizer isso é pior do que aquilo. Porque todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. No tempo de Deus. Não é isso aqui é ruim. Será? Será? Quantas vezes, através do sofrimento, o pastor fala da visita de Deus, né? A visita de Deus. Estou com a minha filhada Anne Tramontim, com a sua mãezinha lá, sofrendo com um tumor, na fila do SUS. Esse sofrimento que é para o nosso país, né? Essa fila do SUS sofrida. Imagina, você vê a mãe sofrendo. Eu tenho a minha mãe lá em casa, eu sei como é que é isso, quando você vê o sofrimento da sua própria mãe. Eu digo sempre para as pessoas, quando estão sofrendo muito, olha, ofereça a Deus. Que é muito sofrimento para ser desperdiçado. Você vê essa Célia aí, que a Patrícia lembrou aqui. Ela cuidou dessa mãe a vida inteira. Não faltou amor, não faltou carinho. Então, às vezes é muito sofrimento para você desperdiçar esse sofrimento com a reclamação. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque a Caim pegou os frutos podres para dar para Deus. Já Abel pegou os melhores frutos para ofertar a Deus. Por isso Caim tinha ciúme e matou Abel. Então, ofereça os melhores frutos, descendo a lágrima, às vezes brigando com Deus. Por que Deus? Quem já não falou isso? Por que Deus? Por que tanto sofrimento? Eu não entendo, meu Deus. Eu não entendo. Meu Deus, é muito sofrimento. Ofereça. O que você oferece é transformado. O que você oferece é transformado. E o que você retém, fica reclamando, vai azedando. Não se pode dizer isso é pior do que aquilo. A seu tempo você vai saber. Guarda bem isso, você que está aí, olha, falando aí que, ai, acabou tudo, sei que, perdi esse emprego. Olha, Deus tem um novo para você. O que Deus tem para você? Não há razão para ficar maldizendo a Deus. Vamos bem dizer ao Senhor. Santo Estevão, ele era um homem tão cheio de Deus. Você sabe que está lá no Atos dos Apóstolos, as viúvas estavam sendo deixadas de lado, porque o povo estava preocupado com a pregação e esqueceu das viúvas. Então, a comunidade elegeu 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar das viúvas e dos pobres. Assim nasceram os diáconos. O diácono existe para isso. Amo o altar, gosto do altar, mas meu altar são os meus pobres, como diácono. Esse é o trabalho de todos nós. E São Estevão, então, se dedicou a isso. Só que as pessoas não queriam ouvir. E quando pegaram ele para matá-lo, imagina morrer apedrejado. Ele falou, eu vejo o céu, o Senhor diante de mim e tal, aquela luz brilhando, e eles tamparam, não queremos ouvir. Não queriam ouvir, tamparam os ouvidos e mataram Estevão, apedrejado. E ele bendizia Deus, louvava a Deus e pedia perdão como Jesus por aqueles homens. Olha que mansidão desse homem. E aí, pegaram as roupas ensanguentadas de Estevão, colocaram aos pés de quem? Saulo de Tarso. Saulo perseguia os cristãos. Saulo prendia homens, mulheres e crianças, não fala assim? Ele achava para ele os cristãos como se fosse o Hamas. Ele achava que era uma seita, eles eram perigosos como cidadão romano. Ele achava que estava fazendo bem.
Imagine que, depois de apedrejado, pegaram as roupas de Estevão, aos pés de Saulo, que consentiu nisso. E lá na frente, Saulo cai por terra. Muitos falam que caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala, fala que ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Ele nem conheceu a voz, ele não tinha convivido com Jesus, ele não sabia quem era Jesus, não era seu tempo. Mas quem que Saulo perseguia? Perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Saulo fica cego, e ele vai ficar no lugar lá, e Deus manda Ananias ir rezar por Saulo. Imagina ele cego, né? E refletindo tudo isso, aquela voz, chega Ananias, não queria ir, é um homem perigoso, esse homem reclamou também, né? O Deus manda fazer uma coisa, não vai, esse homem é perigoso, ele persegue os cristãos, e se ele estiver armando uma armadilha para nós? E Deus falou: vai, rapaz, estou te mandando, vai lá. A gente faz assim às vezes, não, mas não vai adiantar. Eu dizia, aquela pessoa não tem jeito. Ananias, vai lá fazer a sua missão. Ele foi. Quando ele chegou lá, Saulo falou: Saulo, meu irmão. Saulo conheceu a voz dele. Um hebreu, um judeu, ele conheceu aquele sotaque. E a primeira palavra: Saulo, meu irmão. Não estava julgando, não estava condenando. O Senhor mandou aqui para que você recobre a vista. E rezou por Saulo, e Saulo começa a ver. E ele vai lembrar o quê? Aquele dia que chegaram para ele, um menino inocente, um jovem, que pegaram e botaram os pés daquele sangue. E aquilo, Saulo relembrou tudo isso. As centenas de pessoas que ele prendeu, que ele judiou, que ele mandou bater. E aquilo e olha o que é Saulo. O que vai virar Saulo, Paulo, não é? As colunas da igreja, só vai evangelizar o mundo. E Ananias reclamou: não, esse homem é perigoso. Vai lá, eu tenho um plano para ele. Eu tenho um projeto de Deus na vida desse homem. Se estamos falando hoje aqui do Evangelho, devemos a Pedro e a Paulo, que foi evangelizar os gentios, os cães, como os judeus chamam os cristãos. Então, gente, todas essas coisas, não se pode dizer se é pior do que aquilo. A seu tempo, tudo será comprovado. Agora, estou com uma madrinha minha com diagnóstico de câncer, sofrendo muito, câncer nos ossos, muita dor. Estou com essa minha filhada, com a mãe, com esse tumor enorme, nesse calvário, esse martírio que é esperar a fila do SUS. Já pedi ajuda a amigos que ajudem, que realmente ela precisa tanto. Falei com a deputada Letícia Aguiar, São José dos Campos, que mandou um abração para ela, uma mulher de Deus. Ela está ajudando, vendo o que pode fazer. A gente faz a nossa parte. Mas eu volto a dizer, como louvar a Deus numa hora dessa? Como bendizer a Deus com tanta dor, tanto sofrimento? É possível, ofereça esse sofrimento. Agora, de todo o coração, cantar e bendizer em nome do Senhor. Então, não querer julgar, o que vai ser, por quê? Não tem explicação. Muitos querem explicar o inexplicável. Como você vai explicar? Muitas coisas não tem sentido você explicar. Agora, louva ao Senhor, entrega ao Senhor. E o que é esse louvor? É um louvor de verdade. Essa minha filhada falou para mim ontem: padrinho, eu estou revoltada com esse sofrimento da minha mãe. Eu falei: que bom que você está falando isso, minha filha. Ponha para fora mesmo, abra seu coração. E o choro, né? Você acha que Deus não vai ouvir essa prece, gente, de uma filha vendo sua mãe sofrer? Então, vamos oferecer a Deus aquilo que você está vivendo hoje. O Padre Jonas fazia isso, né? Hoje, o Padre William celebrou a Santa Missa lá. O Padre William teve aquele acidente, ficou 15 dias em coma, foi arremessado da coma, bateu com o rosto no chão. E como o Padre Murilo, né? Os médicos queriam viram que ele era seminarista, menino saudável, queria que doasse os órgãos dele. A história se repetiu, a história do Padre Murilo, né? Um abraço, Padre Murilo, meu querido irmão. Eu lembro, estava tendo uma festa junina,
Aqui, em frente, onde é a antiga DM, aqui era tudo terra. Né? O ano era 84, a gente estava à festa. Aí, festa junina, uma quadrilha, a gente dançando ali. Chega o aviso que o seminarista Murilo teve um acidente, e um acidente grave, estava internado no hospital, teve multifraturas, quebrou o tornozelo, quebrou perna, quebrou costela, quebrou braço, quebrou mão, multifraturas. A festa acabou na hora, o menino foi internado, consciente, mas depois de uma semana, aquelas quebraduras todas, o osso quebrado lá, foi aquela gordura para o pulmão e ele entra em coma. E aí os médicos, vendo que ele era seminarista, foram dizer à irmã do padre Jonas, tia Marta Bibi, o seu irmão está muito iludido que esse seminarista vai viver. Mas ele teve morte cerebral. Olha, morte cerebral ele teve. Estava morto. Nós vimos que ele é um seminarista, que ele é um rapaz saudável, que não fuma, não bebe. Fala para o seu irmão assinar o papel para doar os órgãos dele para nós, porque ele vai ajudar muita gente. E a tia Marta veio falar com o padre Jonas. O médico perguntou, eu sou advogada, então você vai entender o que eu vou falar. Explicou para ela. E ela veio falar diante de um diagnóstico. O médico não estava errado no diagnóstico, ele estava falando o que ele estava vendo. O menino estava em coma e estava morte cerebral. E falou, Jonas, não se iluda, Jonas. O Murilo não vai resistir. Chama ele de Jonas, né? E o padre João falou assim, eu sei, Marta, eu sei, minha irmã. Mas dentro de mim tem uma luz que fala que ele não vai morrer. Eu peço a Deus o milagre de hoje. Eu peço a Deus o milagre de hoje. E o padre João não assinou a doação dos órgãos dele. E convocou o quê? Um SOS Murilo. O padre William, 40 anos depois, o que ele fez? Um diagnóstico também. O padre William teve o rosto todo arrebentado, gente. Um menino lindo como ele é hoje, o padre. O padre tão lindo que ele é. Mas se você olha para o exame dele, o olho está caído, está tudo quebrado. Até hoje é um milagre. E o padre João faz o quê? Fala para Deus, olha, Senhor, não leva esse menino, me leva no lugar dele. Pediu a Deus, o Senhor me leva, ele é um menino novo, o Senhor me leva então. Deus não atendeu o padre Jonas, falou, não levou nem o padre Jonas, nem ele na época. E hoje ele está aí, indo estudar em Roma, um menino cheio de Deus. Então, o milagre de hoje. Peça a Deus o milagre de hoje, meu irmão. Muitas coisas a gente vai entender da nossa vida depois que passa, né? Por que, Deus? Por quê? Por que o Senhor me tirou? Por que terminou esse relacionamento às vezes? Você amava aquela pessoa, amava muito, aquela pessoa foi embora, com aquele vazio imenso, veio a ideia do suicídio, a ideia de morte, mas depois você foi perceber que era um livramento. Um livramento. Eu vejo que no meu programa esse tempo atrás, foi aquela menina lá de Sorocaba. Ela, casada há 9 anos, o sonho dela era ser mãe. E o marido dela... Rosiane. Hein? Rosiane. Rosiane, querida. O marido dela atraiu com uma moça, Afilhada de Cristo. filhada de crisma deles, foi morar com essa moça. Essa moça engravidou dele, e com 8 meses, às vésperas de dar à luz, o marido dela veio dizer que queria voltar para ela. Já com outra pessoa, a moça grávida, e pediu perdão a ela, e ela acolheu. A moça veio falar com ela também, falou, olha, eu estou grávida, essa criança não tem culpa de nada, eu vou ter essa criança, mas eu não faria isso de novo, eu peço-te perdão. Ela perdoou a moça também. E o rapaz começou a fazer um processo de voltar para casa. Conversou com a família ficou meio assim, a princípio meio estarrecida. Ela foi fazendo, e o sonho dela era ser mãe. E o marido dela foi ter um filho com outra pessoa, não com ela, né? Mas ela acolheu, amava esse marido, perdoou, acolheu, preparando a casa, então, para o marido voltar. O marido vem na estrada,
cai, bate a cabeça e morre. Nesse tempo. Acidente de moto. Daí, ela já tinha 40 anos, ela entrega a Deus e vai testemunhar na igreja. Lá está um rapaz também, separado da esposa, a esposa também com câncer. A esposa falece. Resumindo a história, os dois se casam. 40 anos ela tem um filho. O sonho dela, tem um aborto. 41, tem outro filho, outro aborto. 42, outro aborto. 44 anos, ela vai e dá à luz a Sarinha. E a menininha estava no programa, destruindo o estúdio. Gente do céu, ela pegou a mesa, no final do programa eu fui tirando o santo. Agora, quando vai criança no nosso programa, pode notar, a gente colocou a Nossa Senhora Auxiliadora de borracha. Tem uma de borracha, já viu? Tem uma Nossa Senhora inquebrável, que é o, né, que evangélico não quebra ela de jeito nenhum, ele é de borracha. É o Leandro lá da Guadalupe, né, tem essas imagens. A gente põe a Nossa Senhora de borracha. Essa menininha destruiu o estúdio, ela tirou mesa, ela pintou, bordou. 44 anos teve essa criança. Os desígnios de Deus. Então, nós temos muitos exemplos. Você pode olhar em nossa família, em nossa casa. Na hora a gente não entende, porque dói muito, né? A dor. A hora a gente só sente a dor, né? Um dia eu estava lá em Piquete, fui tomar um refri assim, quando eu tinha uma abelha dentro, me deu uma picada, inchou meu beiço. Aí, e tinha lá um irmão de comunidade, é o Saulinho, e eu falando, e ele falou assim, e você não louvou o Senhor por isso? Aí na hora eu fiquei tudo, não louvei. Depois eu falei, cadê ele? Minha vontade é achar ele, deixar a boca dele igual a minha, dar um murro na boca dele. Eu vou louvar o Senhor, a abelha pegou a minha boca, eu não achei ele, eu deixar a boca dele igualzinha a minha. Na hora da dor, a gente só tem raiva, né? A gente tem raiva, a gente se revolta, a gente só sente a dor, que dói demais. Quando o sofrimento é com a gente, quando o sofrimento é com os outros também, né? Mas agora, todo o coração, com a vossa boca, cantai, bendizei em nome do Senhor. O milagre de hoje. Que a gente possa, então, como Santo Estevão, aquelas pessoas colocaram aos pés de Jesus, aos pés de Saulo, a roupa cheia de sangue de Estevão. Esse sangue, esse sofrimento, o primeiro Marte, vai tocar na consciência de Saulo, que vai virar Paulo, e vai ser o grande apóstolo, o grande evangelizador, que vai levar o evangelho a tantas nações. Realmente a gente não entende muita coisa da nossa vida. Se nós entendêssemos, nós seríamos Deus. Entreguemos. A frase do Padre Jonas, hoje, na situação que você está, hoje, acolha o menino Jesus em seu coração, ele se compadece de você, e a salvação acontece, porque você é o presépio. Gente, e o presépio tem esterco. Você tem um esterco na sua vida também. Até o esterco que tem na sua vida faz parte do presépio que você é. Suas misérias. Eu gosto de cheirinho de bosta de vaca. Eu amo. Chega do curral com cheirinho gostoso. Não é lugar para dar a luz, né? Mas não tinha outro lugar. Não havia lugar para eles na hospedaria. Foi ali que Jesus nasceu. Então, até o esterco da sua vida, até as coisas erradas que você viveu, você é um presépio. Faz parte da sua história, né? Deus pode se utilizar disso para ele nascer. Porque o presépio é tudo isso, mas é um lugar quentinho, aquelas cavernas na Terra Santa. De dia é fresquinho e à noite é quente. Por isso que José levou Maria para dar luz na estrebaria. Antes lá, porque à noite no deserto é frio. É muito frio. Dorme de cobertor. Dentro da caverna. Deus pôde nascer. Do jeito que você está hoje, com o seu sofrimento, com suas dores, com suas perguntas sem respostas, com esse lugar, com o esterco da sua vida também, que está ali. Mas esterco também é adubo, é vida. Entrega ao Senhor hoje. A sua vida, a sua história é um presépio que Deus quer nascer. E é tempo de Natal.
Deixa ele nascer no seu coração. Não deixa a revolta tomar conta do seu coração, não. Por quê? Como é que Deus fala? Você um dia vai entender, falar, puxa vida, é mesmo, hein? Na hora eu não entendi, mas hoje eu estou entendendo o que Deus estava fazendo comigo naquela situação difícil. Sabe o que deu para entender o que eu falei? Nossa, demais. O que fica no seu coração dessa partilha? O que fica no seu coração neste momento? Eu peço, Senhor, que todo esse sofrimento que muitos passam hoje, que o Senhor dê a capacidade de cada um para oferecer. Que o sofrimento oferecido é transformado, como pão e vinho. Tudo nós oferecemos a Deus com lágrimas, com choro, com dor, com alegria. Tudo que oferecemos a Deus, o melhor de nós, Ele transforma. E o que é guardado, o que é maldito, estraga. Obrigado pela canção nova, Senhor, que nos ensina a louvar em todas as situações. Como o Padre Jonas pedir, diante das más notícias, vai morrer o menino, vai morrer, ele vai morrer, tá morte cerebral, o Padre William, não tem jeito mais. Eu peço a Deus o milagre de hoje. Peça a Deus o milagre de hoje. E entrega a Deus, já feita a vontade dele, não a nossa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.